Olá, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Como estão todos vocês? É um prazer estar aqui com você mais uma vez para nós juntos meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus nesta manhã de domingo abençoada que o Senhor nos concede. E vamos aqui então dar início à nossa escola bíblica dominical. E hoje trazemos um tema aqui que é muito, vamos dizer assim, muito apropriado para o momento que nós vivemos, porque vai tratar do tempo, do verdadeiro sentido do tempo, melhor dizendo. O sentido do tempo na nossa vida, o sentido da nossa vida nesse tempo que nós vivemos. O tempo, ele é uma das coisas que incomodam muita gente. Imagine você que às vezes você pensa o que você poderia fazer na sua vida se você tivesse mais tempo. E aí você imagina na sua vida o que você não poderia fazer se você não tivesse tempo. Então, quando nós pensamos sobre o tempo, de certa forma, é ele que rege a nossa vida. Mas também não podemos permitir que a nossa vida seja conduzida pelo tempo sem nenhuma atitude nossa com relação a isso, para que esse tempo não nos leve a um momento que nós não tenhamos mais tempo para fazer nada, ou que a gente possa viver a nossa vida esperando que o tempo dê as soluções, né? Como a gente costuma dizer muitas vezes, dizendo assim, o tempo se encarregará disso, o tempo vai cuidar disso, mas o que você vai fazer para que o tempo possa lhe trazer as respostas que você tanto espera? A gente não pode viver a nossa vida esperando que elas sejam resolvidas apenas pelo tempo. O que você faz aqui no tempo hoje para que amanhã você possa desfrutar das coisas que você realmente espera. Então, nesta vida que nós vivemos, o tempo é muitíssimo importante, mas é muitíssimo importante que as nossas ações, que as nossas decisões, que as nossas atitudes sejam corretas, para que a gente possa chegar em um tempo futuro e aí sim poder provar que o tempo realmente foi muito bom para nós. Porque para muitas pessoas o tempo ele é muito bom, mas para outras pessoas o tempo ele é muito nocivo. E a gente, entendendo isso, a gente consegue chegar ao lugar onde nós queremos e dizer assim: o tempo realmente foi muito bom na minha vida porque eu consegui chegar onde eu queria, as coisas aconteceram e elas me foram satisfatórias. E para a gente poder pensar nesse tempo, eu queria meditar com você em um texto que está escrito na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Quando a gente pensa em tempo, é a primeira palavra que vem, a primeira passagem que vem à nossa mente é do livro de Eclesiastes, quando o escritor, sábio Salomão, escreve ali o propósito do tempo, né? Ele começa escrevendo e a sabedoria é notória quando ele começa a falar sobre o tempo. E não apenas dizer o tempo é uma contagem de minutos, horas, segundos ou dias, meses e anos. Não é falando sobre isso. Ele traz ali um ensinamento muito profundo quando ele diz assim: tudo tem um tempo determinado. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar nas nossas expectativas, nas nossas frustrações, na nossa esperança, naquilo que nós almejamos e que elas estão condicionadas ao tempo. E quando a gente consegue entender que tudo tem um tempo determinado, a gente começa a viver de uma forma, vamos dizer, mais feliz, né? Porque a gente conseguiu ali perceber que havia um tempo determinado para aquilo acontecer na nossa vida. É como um tempo de espera, como você está na fila de um banco, em alguma fila, e você sabe que você precisa esperar para alcançar um objetivo. Aquele tempo é necessário. Então, o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, os versículos primeiros eu vou ler aqui. Se os irmãos puderem acompanhar também, fiquem à vontade. Está escrito assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar
tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto aqui, sem dúvida, ele por si só é uma das maiores respostas para a nossa vida. Porque quando a gente começa a olhar isso aqui e a gente começa a aplicar a nossa vida, a gente começa a perceber que há um tempo para todas as coisas. Eu não sei o tempo que você está vivendo agora, nesse momento. Eu não sei se o tempo é bom para você nesse momento, se o tempo é ruim. Mas o fato é que quando nós entendemos esse tempo na nossa vida, as coisas, elas é como se nós conseguimos as respostas da nossa vida. E aqui a gente começa a perceber isso. Quando Salomão ele escreve dizendo assim, há um tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aqui está a resposta para toda a palavra que Salomão escreveu aqui nesse capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Para que propósito? Qual é o propósito do que você está vivendo? A que propósito você está servindo com a forma com que você está vivendo? A que propósito você está servindo quando você dedica a sua vida a uma escolha e a rejeita outra escolha? A que propósito você está servindo? Salomão coloca aqui, e essa é a resposta que realmente ela é fantástica na nossa vida. Os propósitos da vida. Para que propósito? Às vezes acontece uma coisa com você hoje e você se fica inquieto com aquilo e não sabe qual o objetivo, mas o Salomão aqui escreveu dizendo assim, há um tempo para todo propósito, ou seja, tudo que acontece tem um propósito na nossa vida. Se tem um propósito seu, ou um propósito da vida, ou um propósito de Deus, mas há um propósito em tudo que acontece. E quando nós começamos a compreender isso, a gente consegue então a resposta que satisfaz os nossos questionamentos, que satisfaz as coisas que não estão claras diante de nós, os propósitos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, e eu queria que você participasse conosco nessa manhã, se você tiver as suas dúvidas, escreva as suas dúvidas, aí assim, a gente está de uma forma... Aqui eu estou colocando esse vídeo no YouTube, diretamente no YouTube, e logo naturalmente você não consegue fazer a pergunta, eu ver a tua pergunta e já responder aqui nesse momento. Eu preferi assim porque se a pergunta viesse nesse momento e eu tivesse que ler e fazer, eu ia um pouco meio que me perder. Então eu fiz o seguinte, eu posto aqui esse vídeo, nós temos o nosso canal de comunicações na nossa igreja, que você consegue colocar lá suas perguntas, as suas dúvidas, ou seu pensamento, o seu parecer, e a gente consegue ir interagindo junto. E para as outras pessoas que vêm e não fazem parte da nossa igreja e queiram também fazer as suas perguntas, pode colocar os seus comentários. E se de alguma outra forma quiser entrar em contato com a gente, sejam à vontade para falar conosco e será um prazer muito grande falar com você a respeito disso que nós estamos estudando hoje. E eu espero que essa aula ela seja realmente de grande valia para a sua vida e que você, entendendo tudo isso, você consiga encontrar as respostas necessárias para a sua vida ou não apenas assistindo, mas que você possa participar conosco, que tenha aí um bom momento com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando aqui, o tema desse estudo é o verdadeiro sentido do tempo. Eu vou ler aqui um texto que está escrito na nossa revista. Nesse texto que nós acabamos de ler de Eclesiastes capítulo 3, essa palavra tempo ela aparece aproximadamente 30 vezes. Em 8 versículos apenas há abundância de repetições em paralelismo sobre um assunto tão sério que é a questão do tempo. Lembro-me de uma frase que aprendi durante a minha infância e que permanece viva em minha mente até hoje. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Verdade maravilhosa e que deve ser considerada por todos os que foram chamados para ser mordomo de bens alheios. De fato, o tempo não é nosso. É uma dádiva que o bondoso Criador faz chegar até nós, para que, uma vez bem administrado, seus propósitos sejam alcançados.
olha que coisa incrível aqui. Quando nós olhamos a nossa vida, enxergando a nossa vida como sendo um mordomo de coisas alheias, é como que se Deus estivesse... Eu vi esses dias uma mensagem que me impactou muito, muito, realmente muito me impactou. Ela fala sobre, e ela é com base no texto que está lá em Salmos 139, quando o salmista Davi escreve dizendo: Senhor, tu me sondas, me conhece, tu me conheces por dentro e por fora, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor conhece, de longe conhece todos os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu levantar, o meu deitar, me conhece por dentro e por fora. E aí ele fala uma coisa dizendo assim: tudo que está escrito no teu livro a respeito de mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando o salmista ele diz isso, ele faz menção do que Deus escreveu a nossa história. Ele está dizendo assim, olha, para cada ser humano, para cada indivíduo nessa terra, Deus escreveu a história dele e para ele seguir esse roteiro, ok? Mas existe o livre-arbítrio dentro dessa pessoa. E ela pode, em qualquer momento, dizer assim: não quero seguir por esta rua, vou por essa aqui. E você tomar a decisão de fazer conforme você quer. Você pode fazer isso. Mas Deus escreveu uma história linda e maravilhosa para cada um de nós. O fato é que em algum momento da história nós tomamos outro curso dessa vida e acabamos às vezes tendo alguns problemas. Mas quando nós compreendemos que somos mordomos de Deus e cuidamos das coisas que Deus confiou nas nossas mãos, esperando, assim como um patrão que dá uma certa demanda de trabalho para você e diz assim: eu quero que você faça isso, 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 isso. Da mesma forma, Deus ele escreveu nossa vida, colocou situações em nossas mãos para que a gente possa conduzi-las. E aí nessa história a gente cuida dessas coisas de Deus. Quando a gente entende que nós somos mordomos de Deus, nós administramos bem os propósitos de Deus e eles serão alcançados com louvor, né? Então, para facilitar o entendimento desse assunto, o trataremos em 3 momentos específicos. Primeiramente, pensaremos sobre o tempo, realidade. Depois, argumentaremos sobre a vaidade, futilidade em não utilizar corretamente o tempo. Por fim, pensaremos na eternidade, pois a vida só tem sentido quando vivida na perspectiva do eterno. Aqui então a gente vai dividir este assunto em 3 partes, e o primeiro dele é que nós vamos falar aqui sobre o tempo, a realidade do tempo, né? E depois vamos argumentar sobre a vaidade. E não é a vaidade aqui, é só antes de começarmos, ele não está falando aqui da vaidade do que é vestir-se bem, de se cuidar, de manter uma aparência, não a vaidade aparente. Mas nós vamos chegar lá. Então, e na terceira parte nós vamos também E por fim pensaremos na eternidade, pois a vida só tem sentido quando vivida na perspectiva do eterno. Ou seja, uma vida que só terá sentido se nós vivermos de forma que consigamos enxergar a eternidade. Quando nós olhamos para esse assunto aqui, naturalmente a gente pensa que a nossa vida está pautada em apenas nascer, crescer, viver e morrer. E na verdade não foi isso que Deus desenhou para nós. A vida, ela aqui é um tempo, um estágio de tempo. Aqui nós vivemos sobre o domínio do Cronos, né? Que nós temos um tempo de nascimento, temos um tempo de vida e logo esse tempo se finda. E aí nós entramos em um outro plano que aí seria mais ou menos Kairos, que aí não tem fim. A gente entrou dentro desse plano, não tem mais fim. Então eu queria pensar com você a respeito disso e aí a gente vai aqui entrando no assunto. Por exemplo, temos agora na exposição o tempo, temporalidade. O tempo só pode ser bem atendido se pensado à luz da revelação divina. Se não pode ser tédio, pode ser um vácuo onde a existência do nada é a percepção que a mente humana pode acessar, pode processar com mais facilidade. De acordo com o texto fundamental da nossa lição, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 1. A palavra propósito faz toda a diferença aqui. Faz toda a diferença. Aqui o texto não pode ser entendido como o planejamento meramente humano, mas o propósito maior, o planejamento feito pelo Senhor.
Quando nós entendemos isso, e aqui quando o Salomão escreve no capítulo 3 de Eclesiastes, ele está aqui dando toda a autonomia a Deus, quando ele diz: tudo há um tempo determinado e um propósito debaixo dos céus. Quando nós compreendemos que o propósito da nossa vida não está apenas em satisfazer a nossa vontade, mas ela se submete à vontade e o propósito de Deus, aí a gente então começa a entender que a nossa vida não está apontando apenas para um período de tempo contado de uma idade humana, mas de uma eternidade onde esse indivíduo será recebido por Deus e viverá por toda a eternidade com Ele. Então, aqui nós entramos em um outro ponto, que é o indivíduo que ele anda meio que com um farol baixo, sabe? Uma luz baixa de um carro, que ele aponta só aqui para frente. Ele não enxerga além. Então, muitas pessoas vivem assim. Eles olham a sua vida e vivem essa vida como que se estivesse apenas, como nós dissemos antes aqui, vivendo uma vida para realização da sua vida, satisfação dos seus desejos, manutenção da alegria da sua casa ou das coisas que realmente lhe interessam. Então o texto aqui diz o seguinte na nossa revista: uma boa parte da humanidade vive com um farol baixo, uma perspectiva determinada unicamente pelo tempo. Não se pensa as oportunidades à luz dos propósitos divinos, mas apenas com as possibilidades de realizações humanas. Até parece aquele homem apresentado pelo Senhor Jesus na sua parábola registrada em Lucas capítulo 12, o versículo de número 16 ao 21. Observe quão limitada e pragmática é a visão temporal de alguém que não vê o propósito divino na vida. A gente vai entrar aqui num texto que está em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, que fala sobre um homem que ele disse o seguinte: ele diz assim: o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou derrubar, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros ainda maiores. E vou colocar dentro desses celeiros tudo aquilo que eu consegui juntar, tudo aquilo que eu conquistei. E depois que ele faz isso, ele diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens. Come, bebe e descansa. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Essa é a palavra que Deus libera para um homem que achou que já tinha feito tudo e ele olhava para a sua vida como se tivesse conquistado tudo o que ele queria na sua vida. Mas a resposta de Deus aqui faz nos pensar o seguinte: que Deus não espera de nós apenas nessa vida. Na verdade, a preparação da nossa vida ela aponta para a eternidade e nós precisamos aqui então ter este entendimento de que Deus ele está esperando por nós. E o que nós fazemos deve ser resposta àquilo que Ele, pelo seu propósito, confiou a nós como mordomos de Deus. Amém? Então aqui nós entramos então na letra B deste subtópico de temporalidade ou a realidade que nós vivemos do tempo. O subtópico B diz o seguinte: cosmovisão concebida à luz do cotidiano. Todos nós desenvolvemos um procedimento chamado cosmovisão. A visão que temos da vida. Geralmente esse enxergar conta com o auxílio dos óculos que usamos. E isto é, o conjunto de conceitos e ideias que recebemos no lidar com as coisas que estão à nossa volta, especialmente aquelas que entendemos como valiosas para nós. A única maneira de atribuir valor correto às coisas é tendo uma cosmovisão bíblica e cristã. Então aqui nós conseguimos já enxergar este outro modo de ver, né? Aqui nessa palavra nós encontramos também o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nessa cosmovisão a gente acaba aqui olhando para tudo que está à nossa volta, e quando nós colocamos tudo isso à nossa volta como valioso, nós corremos um sério risco. E que risco é esse? O risco de nos frustrarmos, porque as coisas estão aparentemente estão na nossa mão, mas não estão no nosso controle. As coisas não dependem de nós para continuar. A vida trata muito bem de seguir o seu curso. E quando isso acontece, ela acaba nos pregando uma peça, né? Como muitas vezes nós já falamos, a vida prega uma peça em nós.
Então, nós entramos aqui num subtópico 3, que é fatalismo e frustração. Quando é que acontece isso? Quando acontece a frustração na nossa vida? Quando nós conduzimos a nossa vida olhando para tudo que está à nossa volta e acha que a nossa vida está baseada apenas, unicamente nisso que está à nossa volta. Então a gente perde um pouco daquela perspectiva da eternidade, daquilo que realmente fará sentido na nossa vida. Veja o que está escrito aqui nesse subtópico. Se procedermos a partir de uma cosmovisão formada apenas a partir da horizontalidade da vida, corremos o sério risco de vivenciar experiências frustrantes e decepções. A noção da glória de Deus precisa influenciar nosso comportamento diário, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Então, quando nós vivemos, temos que colocar em mente que tudo que nós fazemos, ela aponta para a eternidade. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: tudo que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Isso faz sentido porque quando a gente olha para a nossa vida pensando que o que eu estou fazendo aqui vem em mente a resposta que Deus deu àquele homem que derrubou seus celeiros, construiu outros maiores para colocar tudo aquilo que ele havia conquistado. Que ele disse assim: ei, louco, o que você preparou? Para quem será? Então a gente percebe que aqui a nossa cosmovisão, ela enxerga apenas o que está à nossa volta, no que está horizontal, que está aqui no nosso ambiente, no nosso plano, no nosso espaço terreno. Mas a Bíblia nos ensina que as coisas elas devem ser feitas com a perspectiva eterna, da eternidade, daquilo que Deus tem para nós, ou aquilo que Deus espera de nós nesta vida. O segundo tópico aqui fala sobre vaidade. Uma das expressões mais utilizadas pelo pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade em Eclesiastes não tem o conceito que damos hoje, de glamour, de bem apresentável ou belo, mas o sentido de que a realidade terrena é passageira. O tempo passa, a forma passa, os bens passam, a saúde passa, o vigor passa, enfim, como dizia o meu amigo de seminário, a vida é uma passagem. E a vida, ela sendo uma passagem, a gente começa a olhar as coisas que acontecem e veem que o sentido delas, eles só têm realmente importância se estiverem conectados com a vontade de Deus. Quando não estão conectados com a vontade de Deus, as coisas acontecem e passam e não deixam saudade. Você tem um exemplo aqui, por exemplo, de coisas provisórias, né? Que a nossa vida, na verdade, aqui nessa terra, ela é provisória. Então a gente tem um texto aqui que fala o seguinte: quando o tempo e as realizações processadas neles estão conectadas ao projeto divino, não estão conectadas ao projeto divino, passam sem deixar saudade. Às vezes, o que resta é apenas as lembranças do que deveria ser diferente. Quem visita um país como o Egito e observa os restos mortais daquela civilização não tem muita noção do poder, pompa e pujança que foram as suas marcas em milênios atrás. Tudo esteve muito ao serviço e manutenção da glória humana. Esta é como a flor da erva que desaparece rapidamente. Então você observa isso num tempo que, se não serve à vontade de Deus, é como um vapor, como uma flor que nasce e murcha rapidamente. Ela passa e não deixa mais história. Ficam apenas histórias, né? E às vezes algumas histórias até são proveitosas, outras histórias às vezes seria melhor se fossem esquecidas. Aqui o escritor ele colocou o seguinte: que na nossa vida provisória, se elas não estão conectadas ao propósito divino, se elas não atendem à vontade de Deus, elas acabam sendo como uma coisa que aconteceu. Hoje, se você visita o Egito, isso é muito comum, muitas pessoas vão ao Egito visitar as pirâmides do Egito e encontram lá os sarcófagos, né, que foram sepultados os faraós, as pessoas ilustres daquela época. E quando você olha para tudo isso, você não consegue imaginar o glamour que teve aquele povo naquele momento, ou as conquistas que teve aqueles reis, aqueles líderes de exércitos que tiveram nas suas batalhas, né?
Você percebe que essas coisas passaram e elas murcharam. Por quê? Porque provavelmente não estavam ligadas ou conectadas aos propósitos divinos. Não atendiam um propósito, não existia um propósito debaixo do sol. Né? Um propósito de Deus. Eram propósitos humanos. Quando as coisas estão voltadas para a vontade humana, ela tende a desaparecer. É o que acontece. Ela torna-se fútil. É o subtópico B aqui do parágrafo que falamos sobre vaidade. Então, eu tenho aqui um outro texto que vai falar melhor sobre essa vaidade. A palavra vaidade em Eclesiastes é a palavra vapor ou orvalho. De manhã está lá, mas com o calor do sol evapora. Isso significa que as experiências terrenas são dessa forma. Tudo o que acontece no tempo só tem significado se percebido à luz das orientações do Criador. A Bíblia nos ensina a respeito da vida e do aproveitamento do tempo, de tal forma que Deus seja glorificado através dele. Aqui encontramos um propósito. Quando a nossa vida é vivida de forma que o Deus Criador do céu e da terra seja glorificado, então aqui nós encontramos e a nossa vida atendeu a este propósito que Salomão escreveu no capítulo 3. Né? Que o tempo que ocupamos nesta terra estava aqui debaixo deste propósito, atendia a este propósito, o propósito de Deus. O propósito de Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando a nossa vida é vivida de forma que ela glorifique a Deus, o propósito dele foi realizado com sucesso. E aí a gente não tem a resposta de que qual é o objetivo disso, mas glorificou a Deus, então atendemos aqui o propósito no tempo que vivemos nessa terra. E quando nós fazemos isso, a nossa vida não foi vivida como um carro que anda de farol baixo, mas de farol alto, apontando para a eternidade. Porque essa é a grande esperança de todo indivíduo que se aproxima de Deus, que quer viver a sua vida conforme a vontade e os preceitos de Deus. Essa vida eterna que pode ser alcançada através de Jesus Cristo. E é o tópico que nós vamos entrar agora, que fala sobre a eternidade. A eternidade é a dimensão de Deus. A Bíblia afirma que Deus é eterno, que é de eternidade a eternidade. Diz também que a vida que planejou para a sua criatura é a vida eterna, e ainda que os melhores valores que possuímos são os que duram para a eternidade. Então aqui você vê que a Bíblia ela afirma que Deus é eterno e que é de eternidade a eternidade. Diz também que a vida que planejou para a sua criatura, para mim e para você, a vida que ele planejou para a sua criatura é a vida eterna. E ainda que os melhores valores que possuímos são os que duram para a eternidade. Ela ensina isso, que o valor que nós realmente possuímos não está impregnado a minha imagem como homem de sucesso, como uma pessoa bem-sucedida, não está impresso nos meus status. Ela indica, ela aponta aqui, nos ensina que o que nós realmente possuímos de grande valor são os que duram para a eternidade. É aquilo que pela nossa vida é produzido para a eternidade. Quando isso acontece? Quando nós vivemos uma vida que atende ao propósito debaixo do céu, do sol, o propósito que Deus estabeleceu para nós. Quando nós vivemos essa vida, então nós aqui entramos nessa dimensão da eternidade, com a certeza de uma eternidade. A dimensão de Deus, subtópico A aqui. Nós vivemos na dimensão temporal. Nosso Deus está acima dessa dimensão, pois é eterno. O tempo é a dimensão do homem. A eternidade é o tempo divino. Deus não é delimitado pelas contingências próprias da temporalidade. Por isso não morre, ao contrário, é para sempre. Toda a realidade que está à sua volta também dura para sempre. Que é um ponto que nós entendemos a respeito de Deus. Deus, ele é imortal, Deus, ele não morre, ele dura para sempre. E aqui, quando nós lemos esse texto, o tempo é a dimensão do homem. A gente
consegue ver aqui a nossa realidade, né? Aqui o espaço que nos cabe, que é um tempo. Às vezes alguns têm um tempo maior, outros um tempo menor, outros, pelas escolhas da sua vida, diminuem o seu tempo, poderiam tomar caminhos que levariam a você mais longe, mas às vezes as nossas escolhas, elas, como nós tínhamos dito lá atrás, falando sobre Davi, que disse que todos os dias que foram escritos para a vida dele, tudo que foi escrito a respeito da história dele, se a gente entrar em escatologia, por exemplo, só que um adendo aqui, se nós entrarmos em escatologia, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que no dia do juízo vai se abrir o livro da vida, onde estão escritos os nomes das pessoas. E vai se abrir esse outro livro. E as pessoas serão julgadas, conforme está escrito nesses livros. Então aqui alguns estudiosos acreditam que é o seguinte, que foi escrito para a minha vida certas coisas. E nesse livro estarão as coisas que eu fiz, contrária àquilo que era para eu fazer. Então, por conta disso, eu serei julgado. Se eu cumprir com a minha vida aqui nesse segmento, se o que estava definido para mim aqui, que era uma vida correta, uma vida justa, uma vida sóbria, uma vida piedosa, uma vida amorosa, de compaixão, suponhamos que seja assim. E eu vivi totalmente o contrário a isso. Então eu vou ser julgado conforme as coisas que estão escritas ali naquele livro, e eu não cumpri com aquilo. É a missão que me foi dada e eu não cumpri. Então, a gente vive esse espaço de tempo aqui e precisa cumprir a este propósito de Deus que foi estabelecido para nós. Por isso que o Salomão ele escreve dizendo assim que o resto tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Todas as coisas passam. Às vezes a gente preocupa tanto com tantas coisas aqui, com tantas coisas que, eu me preocupo com a minha carreira, eu me preocupo com a minha aparência, eu me preocupo com a minha imagem, eu me preocupo com tantas coisas, mas às vezes não dedicamos tempo a preocupar-nos com o propósito de Deus que foi estabelecido para a nossa vida. Um propósito que leva este homem a glorificar a Deus na sua magnitude, no seu poder, que é o que realmente vai contar para a eternidade, né? Que é a vida que nós vivemos para atender o propósito de Deus. O que dá significado ao tempo? O que dá significado ao tempo? Às vezes a gente começa a pensar sobre o sentido da nossa vida, né? Se faz sentido a vida que vivemos, se faz sentido viver dessa forma, ou não faz sentido viver assim, não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. E aqui a gente vai poder observar aqui o que dar significado ao tempo. Somente essa referência superior, eternidade, que pode ajudar os seres humanos tão apegados às coisas terrenas a dar o verdadeiro significado ao tempo. Maria e Marta eram duas queridas discípulas do Senhor Jesus, mas cada um agia a partir de uma noção espiritual. Uma achava que, cuidando das coisas, podia servir melhor. A outra entendia que, ouvindo, meditando e contemplando, tributava maior glória ao Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto aqui naturalmente fala do texto de Marta e Maria lá na casa de Lázaro, quando Jesus foi visitá-los, e que sua irmã aqui, Maria, ficou aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, e ficou ali aproveitando este tempo aos pés do Senhor Jesus. E Marta, por sua vez, cuidando das coisas da casa, das obrigações, e varre casa e prepara almoço e faz ali alguma coisa para comer ou para beber.
Então ela, muito preocupada em servir as pessoas que estavam ali naquele momento de visita, e ela questiona a Jesus dizendo assim: Senhor, a minha irmã tá aí só sossegada, de boa, sentada aí, te ouvindo, mas eu estou servindo sozinho, eu estou fazendo tudo sozinho em casa, será que ela não poderia me ajudar? Diz para ela vir me ajudar. Falou assim: mas você anda tão ocupada, distraída com tanta coisa, mas sabe que a coisa mais importante na vida de uma pessoa não é o que ela faz nessa vida, olhando para as coisas terrenas ou esperando respostas terrenas, mas é o que ela faz esperando na eternidade. E a tua irmã, Marta, a tua irmã, ela escolheu essa parte. Ela escolheu fazer aquilo que lhe traria respostas da eternidade. Então essa parte dela não vai ser tirada. Então aí você percebe aqui que o que Jesus está dizendo da importância das coisas, que as coisas são muito importantes na sua vida. Se eu disser que não, eu vou dizer para você que não é importante trabalhar. É muito importante trabalhar. É fundamental nessa vida você trabalhar. Como é que você vai viver a sua vida sem você trabalhar? Se eu disser para você que você não tem que gastar o seu tempo estudando, eu estou também dizendo para você agir de forma errada. Mas eu estou dizendo que o que deve ser prioridade na tua vida são as coisas que apontam para a eternidade. O tempo da nossa vida aqui, ele só terá sentido se nós vivermos com a perspectiva da eternidade. Porque um tempo de vida aqui nessa terra ela pode ter um dia, como pode ter 100 anos. Você não sabe. Não está no seu controle, não está no controle de ninguém. A Bíblia diz que quem é que com sua capacidade intelectual, com todas as suas, com todo o seu, a sua capacidade de agir, pode acrescentar um dia ou um palmo à sua estatura, à sua altura. Então, essa vida, esse tempo de vida aqui não está sob o nosso controle, ele não está no nosso controle. Então, a vida ela só terá sentido quando vivida à luz da eternidade, com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva de juntar-se novamente ao seu Criador. Então, a gente encontrará sentido nessa vida, quando nós vivemos e sabemos por que estamos fazendo isso. Agora, quando se vive, talvez você possa se enganar ou achando que vive a sua vida aqui e essa vida aqui é satisfatória, tudo que você está fazendo está certo, esperando um bom emprego, um bom salário para poder comprar um bom carro, comprar uma boa casa, poder cuidar da sua família. Muito bem, tudo isso, claro que é muito bom, isso é muito bom. Mas ela não pode ser, a nossa vida não pode ser vivida unicamente olhando para isso. A nossa vida ela precisa ser vivida olhando para a eternidade, olhando para o nosso Criador. Até porque é como se nós estivéssemos vivendo em uma sala de aula. O Senhor nos colocou em uma sala de aula para responder às questões da nossa vida, para sermos questionados sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que aprendemos, sobre aquilo que colocamos em prática na nossa vida, para então ser aprovado. A aprovação significa entrar para esta eternidade de Deus, essa eternidade que Deus reservou para nós. Um período de tempo aqui de 30, 40, 50, 70 ou 100 anos, ele passa muito rápido. Mas uma eternidade essa não terá fim. E uma vida que olha para esta eternidade, ela encontra o sentido de viver aqui o seu curto espaço de tempo com a esperança de então viver essa eternidade. Viver olhando para esta vida aqui com poucos anos é viver, como disse Salomão, viver em vaidade. Propósitos verdadeiros. Os melhores propósitos surgem à luz da eternidade. O tempo não pode ser algo dissociado da eternidade. Os homens precisam construir a história e partir das intenções divinas, a partir das intenções divinas, e não a partir de seus desejos pecaminosos e egoísticos. De Gênesis 3 a Apocalipse 3, temos o registro da história, construída a partir da vontade humana. O modelo da criação precisa ser resgatado. Gênesis 1 e 2, o homem foi feito para glorificar a Deus. É assim que o Apocalipse vai mostrar o desfecho da história. Apocalipse 4, 22. Então a gente percebe aqui que Deus ele construiu a história, fez tudo perfeito. Até Gênesis 3 ali a gente consegue enxergar isso. A partir de então, o homem ele dá um outro rumo para sua história e começa a viver ali a vida conforme a sua vontade, saindo então do propósito de Deus. Nesse caminho ele se perdeu e se machucou. Errou muito, como tem errado até hoje. A gente basta ligar o noticiário e você vai encontrar
a resposta de tudo aquilo que o homem causou. As suas ações trouxeram essas respostas. Foi Deus que fez? Não, Deus não fez para ser assim. Deus nos fez para ser livres, para ser eternos. Deus nos fez com todo amor e todo carinho. E este homem que, feito à imagem e semelhança de Deus, ele achou por bem em algum momento tomar outros caminhos para seguir. Quando isso aconteceu, ele se distanciou do seu Criador, foi viver a sua vida, perdeu a eternidade que Deus tinha lhe dado. E Deus, em seu grande amor, em sua infinita graça e misericórdia, criou projetos para trazer esse homem de volta ao seu projeto original, criou situações para que esse homem voltasse novamente para aquilo que Deus havia desenhado para eles, e deu a este homem novamente a oportunidade de viver uma vida em paz com ele. Então, está nas suas mãos viver a sua vida, de uma forma que você possa se satisfazer com as suas realizações, com as suas conquistas, ou viver de uma forma que a sua vida possa glorificar a Deus, viver de uma vida de uma forma que você possa contemplar a eternidade de Deus, aquilo que realmente importa para nós. Só para concluir aqui, a conclusão desta revista diz assim: Paulo disse que devemos viver a vida remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Isso significa que os cristãos precisam aproveitar cada oportunidade para manifestar o Senhor à sua geração. Não podemos desperdiçar as oportunidades, ao contrário, lembrar que cada minuto é um milagre que não se repete. Então, Paulo deixou bem claro nesse texto de Efésios que a nossa vida como cristão, enquanto cristão, precisa ser aproveitada a cada minuto para tornar Deus conhecido a este homem. E por que tornar Deus conhecido? Porque no curso da história, esse homem se perdeu de Deus e perdeu a sua identidade. E mesmo que tentando do seu jeito se aproximar de Deus, acabou não reconhecendo. Então Deus pegou aqui um povo e deu a eles a missão de torná-lo conhecido. Aí então nós temos a missão de apresentar Deus e tornar Deus conhecido a esta geração, a essas pessoas. E não podemos desperdiçar nenhuma das oportunidades. Nenhuma das oportunidades. Lembrando sempre daquela palavra que diz: cada minuto é um milagre que não se repete mais. Você tem aí um presente chamado agora, um momento, essa dádiva chamada presente, e você pode fazer diferente. Você pode tornar Jesus conhecido. Você pode anunciar a salvação de Deus. E o que é anunciar a salvação de Deus? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. Às vezes as pessoas olham para as pessoas evangélicas achando que eles se sentem melhor, e não. Pessoas ruins têm todo segmento, pessoas más têm todo segmento. A gente pode encontrar isso nas mais diversas classes sociais. Mas quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós trazemos o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas podem então provar o grande amor de Deus, que foi liberado na cruz do Calvário para alcançar todas as pessoas. Você pode viver a sua vida, a vida aqui na terra, de forma que você possa conquistar, que você possa alcançar tudo que você quer. Mas você não pode esquecer que nessa vida também você precisa viver a sua vida de forma que ela glorifique a Deus. Assim, você vai estar no tempo determinado para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus abençoe você, a sua casa, sua família, seus vizinhos, o seu trabalho, a sua saúde. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por este momento que estivemos juntos aqui. Obrigado por você me ouvir até agora. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que falamos, se você quiser fazer alguma pergunta, talvez até no que não falamos, estamos à sua disposição para tentar de alguma forma atender aos seus questionamentos e trazer respostas de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique debaixo da bênção do Senhor. Tenha um domingo abençoado. Almoce com a sua família. Aproveite as pessoas à sua volta neste momento tão importante, nessa dádiva do Senhor chamada hoje, neste dia presente. E viva a sua vida para glorificar a Deus. Deus te abençoe.